Olá, eu sou Mônica Bergamo e esse é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para falar sobre o momento político e as próximas eleições, nós recebemos a cientista política Raquel Meneghello, professora titular do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas. Bem-vinda, professora, ao Ponto a Ponto. Obrigada, é um prazer. Professora, a gente já pode ter um quadro mais claro de quais vão ser os atores da eleição presidencial de 2018? Quem que a senhora vê como candidato? Alckmin consolidado pelo centro, né? Meirelles, talvez. Como é que a senhora está vendo isso? O governo vai conseguir ter um candidato? O Lula vai conseguir ser candidato? Ainda tem muitas questões em aberto ou a senhora já consegue ver um quadro mais definido? Não, eu acho que todos nós que analisamos política concordamos, o quadro para o ano que vem ainda é muito obscuro. Embora, com certeza, alguns atores já estejam se colocando no palco, né, para, enfim, avaliar suas próprias possibilidades, definir seus papéis. Então, eu vejo que o governo certamente gostaria, sim, de ter um candidato. Você acha que o Alckmin não é o candidato que do pode governo? acabar sendo um candidato? Eu acabar suspeito sendo um que candidato? não. Ele próprio... bom, é tudo uma suspeição, né? Nós não temos ainda muitas definições neste momento. Mas ele acaba de, não dizendo claramente, desembarcar do governo. Né? Então, é muito difícil que ele embarque com uma proposta tendo o Temer nas suas costas. Né? Acho muito difícil para o PSDB isso. Aliás, acho que o PSDB está numa grande encruzilhada, quase caindo em armadilhas definitivas de organização, de posicionamento político. O Alckmin parece ser, neste momento, o esteio de alguma proposição que aparece no ano que vem. Então, hoje, eu não acredito que o Alckmin estivesse ou esteja pensando em partir para uma aliança com o governo nas eleições de 18. Né? Hoje, ele pensa, sim, em ser aquilo que o Fernando Henrique lhe conferiu como tarefa, né, que sustenta o partido nesse momento, porque ele está com problemas, ele parece ser a única figura que dá conta disso. Então, esse é o papel dele. Né? Nós temos outros atores evidentes, né, para o ano que vem. Né? Não sabemos o que vai acontecer com o Lula. E este é o grande ponto que, na verdade, está segurando todos os demais atores. Né? Assim como o PT, ao longo da sua trajetória no governo federal, né, nos 13 anos de governo federal, o PT foi um pouco um eixo, né, que articulou forças políticas, a direita e o centro foram se aproximando do PT, o PT foi se aproximando do centro e da direita, porque ele articulava. Né? O governo estar no governo faz isso, né? Só que o PT fez isso bastante intensamente, por também ser uma organização forte. Né? Então, ele conseguiu fazer isso. Então, para além desse papel que o partido teve, né, enquanto foi governo, o Lula é uma figura que, de fato, ainda tem algo para colocar como cartas, né, no jogo eleitoral, mas não sabemos o que vai acontecer com ele. Se, de fato, a justiça vai encaminhar-se para levar a sua condenação e prisão, isso tem consequências muito sérias, muito graves na política e no tecido político-social. Se, de fato, ele vai ser apenas considerado um ficha suja, né, e isso já redefine papéis de outros. Quem são esses outros? O próprio Ciro Gomes. Ele está à espera de saber o que acontece com o Lula, porque esse é o grande terreno dele. Né? Professor, uma pergunta rápida aí para Claro. encaixar no seu comentário. Você falou em Ciro Gomes ainda há pouco. O Lula não sendo candidato, que é uma hipótese bastante razoável, quem herda os votos, as intenções de votos do Lula, quem herdaria e se eventualmente iria para o segundo turno? Ciro Gomes ou um candidato do próprio PT, como o Haddad ou o Jacques Wagner, que são cogitados? Só lembrando que na última pesquisa da Datafolha, o PT, legenda, aparece com 21 pontos de preferência partidária. Qual é a sua opinião? Olha, em primeiro lugar, esses 21 pontos de preferência partidária. Né? Isso é um pouco a trajetória meio que histórica do partido. Ele sempre foi quem mais teve preferências partidárias, né, nas pesquisas da entre-safra eleitoral, nas eleitorais. Aumentou em algum momento um pouco mais, porque era um momento bom, né, do governo Lula. Sempre foi assim. E com Dilma teve menos, efetivamente. Chegou a 15, Dilma, 16. exatamente. Não, chegou até um pouco menos, se não me engano, acho que chegou a uns 13%. Né? O que era algo muito impactante para o próprio PT na sua história. Né? Mas tudo isso faz parte de conjunturas. Então, esses 21% do PT, na verdade, eles dialogam muito com as forças políticas, mas o impacto que isso pode ter no apoio a um candidato ainda tem um certo espaço. Né? Se Lula não for o candidato,
se ele não vier a ser condenado, se ele não estiver no jogo eleitoral, o PT vai ter que decidir primeiro quem é que vai substituí-lo. E esse preparo teria que ser muito rápido. Ou é o Haddad, ou é o Jacques Wagner. Mas, de toda maneira, a herança do Lula é uma herança muito difícil de ser acolhida, né, de ser resgatada. Mas só lembrando que nessa mesma pesquisa, 25%, 26% das pessoas dizem que votariam praticamente com certeza, embora isso seja relativo, no candidato indicado pelo ex-presidente. Não duvido. Quer dizer, agora, veja, as pesquisas, eu sou absolutamente favorável à análise dessas tendências ao longo do tempo, né? Mas essas pesquisas, há um ano antes da eleição, elas dificilmente vão dizer para nós o que vai acontecer lá em outubro, 7 de outubro, que é o dia da eleição presidencial. Sim. E é claro que tem muita gente querendo abocanhar essa herança eventual dos votos do Lula. O Ciro Gomes é um deles, né? Que se ele não se colocou ainda, né, com definição formal, né, sou o candidato a presidente, já se colocou de alguma maneira, né? Mas se ele não fez isso indo com todas as letras, ele vai ser um dos que mais vai querer abocanhar essa herança, né? As intenções de voto, falando na mesma pesquisa, ele é quem mais cresce dos cenários com Lula para os cenários sem Lula. Ele cresce em mesmo falando mal do PT, como fala, né? Lavareda, você tem que... Mas, professora, eu vou lhe interromper, lhe pedir licença para apresentar aí 3 telas para alimentar a nossa conversa. A primeira delas é só para resgatar dados do IBOPE de agosto, a situação de confiança nas instituições, igreja, militares, juízes, vêm à frente. Só lembrando que acima de 50%, desfrutando de confiança majoritária, que nós pudéssemos dizer, no Brasil hoje, apenas a igreja. Quando a gente fala em igreja, fala nas igrejas, nas várias denominações, políticos e partidos políticos, lá embaixo, 7,3%. Isso é uma realidade especialmente grave no Brasil, mas também ocorre um pouco no resto do mundo, como a professora sabe. Uma segunda tela, percepção quanto à situação política do país. E aí se expressa 59,5%. Aí agora a pesquisa do CNT, MDA, uma pesquisa de setembro desse ano. Percepção quanto à situação, e aí se expressa com 59,5%, estamos falando de 6 em cada 10 eleitores, a percepção de que o Brasil está fora do rumo, mas ainda há uma esperança, ou seja, não é um quadro tão desesperançado, por assim dizer, o quadro dos eleitores brasileiros hoje, pelo menos o quadro predominante. E uma terceira e última tela nesse bloco, a percepção de que 85% dos brasileiros acham que o governo está no rumo errado, conduzindo o Brasil numa direção errada. Isso, obviamente, há tempo para que seja algo alterado. Eu não sei qual é a expectativa da professora com relação à possibilidade de que isso seja mudado um pouco à medida que a evolução da economia traga, eventualmente, boas notícias, mas se fosse no momento eleitoral, isso seria desastroso para qualquer candidato associado ao governo. E eu toquei nesse último aspecto. A sua expectativa, professora, é de que a situação do governo federal, da percepção do governo federal, em última instância, possa melhorar ano que vem. Os prognósticos sobre a economia são razoavelmente positivos. A professora acredita que o governo vai se beneficiar disso ou vai ser muito difícil o governo se beneficiar desse movimento positivo já esperado? Olha, o movimento, segundo os colegas economistas, o movimento é positivo, mas ele ainda não é bom. Quer dizer, o positivo indica que há uma tendência que não é mais de afundar mais no poço, mas ainda tem um espaço enorme para que saiamos da crise. Né? É óbvio que esses dados estão refletindo isso. Né? Na tela anterior, são mais de 90% de pessoas que acham que o Brasil está no rumo errado. 50 e tantas acham que tem esperança, mas é mais de 90 que entendem que o rumo não é esse. Né? Então, essa é a crise mais longa que já tivemos. De fato, gerações de brasileiros foram criando expectativas e uma relação de confiança naquilo que foi a estabilização monetária do governo Fernando Henrique. Isso foi criando referenciais importantes para pensar a política e a economia. Né? E nós demos sequência, em boa medida disso, nos dois governos Lula. E no final deste governo, que foi pela metade, né, da presidente Dilma, isso já não era mais a percepção que se tinha. Né? A economia e a política sempre andaram juntas e dessa vez está ficando muito claro, né, que isso afeta a confiança do sistema, afeta a popularidade do presidente, a confiança no governo, a confiança, inclusive, de que as decisões serão boas e serão positivas para o país. Então, eu vejo com muita dificuldade que este governo, no ano que vem, consiga livrar-se ou distanciar-se desse cenário
né, como um governo pronto para uma eleição. Agora, professora, a senhora é uma estudiosa da política. Eu queria que a senhora explicasse. Eu sei que é algo para uma longa fala, mas por que a Dilma caiu e o Temer não cai? Se a gente olhar, a economia está tão ruim no governo Temer, apesar dos sinais de melhora, mas que ainda não chegaram no dia a dia da população. Ele teve denúncias que o envolveram diretamente, de uma forma muito mais contundente do que as que envolveram a figura da presidente Dilma Rousseff. O que explica que um governo cai até com facilidade, na verdade, porque antes dela cair, 3 meses antes, 3, 4, 5 meses antes, todo mundo já sabia que ela ia cair, foram cumpridas formalidades. Qual é a explicação de fundo disso, professora? São várias explicações, mas uma delas que eu considero importante foi ter acreditado na coalizão que é sustentável, né? O governo Dilma acreditou na capacidade de uma coalizão. Na verdade, o governo Dilma foi a maior coalizão que os governos democráticos já tiveram, né? Você pega toda a história de 85 para frente, ou melhor, de 94 para frente, né, desde que Fernando Henrique assume o primeiro governo, as coalizões de governo sempre tiveram 5, 6, 7 partidos e essa era a média. É verdade, né? antes de 94 também. Bom, sim, não foi com Collor, porque, na verdade, ele era alguém isoladamente, né? Mas no próprio Itamar Franco, você tinha ali, talvez foi a maior coalizão tenha sido a dele, né, do Itamar, até por conta da própria crise do impeachment, ou do quase impeachment do Collor. No caso da presidente Dilma, ela teve uma coalizão eleitoral a maior de todas, tinha 14 partidos ali, né? E a lógica das coalizões, ela nos ensina, né, que quanto maior o número de partidos, mais difícil é você criar algum grau de coesão neste governo, né? Junte-se a isso, né, o fato de que você tem forças políticas que, de fato, queriam assumir, né, ou retomar, né, determinados territórios políticos, né, que o governo Dilma talvez não estivesse contemplando, as coalizões requerem isso, né? Pluralista, o que você tem eu acho que aí a questão pode até ser levada para o campo mais ideológico, né? Porque, embora já no final do governo Dilma, do primeiro governo Dilma, você já tenha tido alguns recuos importantes de políticas, né? Políticas sociais, sim, né? De algumas legislações, de alguns decretos e tal. Então, ali, o que foi o grande problema da Dilma, né, no momento do primeiro para o segundo governo, foi ter vencido uma eleição por pouquíssima margem de votos, e foi minúscula essa margem de votos. Talvez ela tenha sido até menor do que quando o Collor ganha do Lula no segundo turno, ela foi até menorzinha do que aquele número. Foi 2,4 e a dele tinha sido 3,5. Exatamente. Né? Então, uma margem muito pequena de votos, né, dando espaço para algo que foi de um arrivismo extraordinário do Aécio, né? Eu vou fazer algo para encher a paciência das pessoas. Ele mesmo diz isso com todas as letras. Eu não estou dizendo com as mesmas letras que ele, mas é isso que ele fala. Vou entrar na justiça questionando esse resultado. Ela entra no segundo governo com uma proposta ou com medidas contrárias ao que havia colocado na eleição, ela vai comendo o seu próprio apoio, né? E ela abre uma brecha grande para que forças políticas, então, contendoras daquela própria eleição, lhe jogassem num terreno bastante hostil, né? E aí, claro, toda a articulação do próprio vice-presidente, do próprio Temer, leva à definição. Claro, tem um ponto importante aí, só para terminar essa questão. O fato de você ter na presidência da Câmara um representante de pouca conversa, de pouca aliança, de pouca coalizão, pouco confiável, que era Eduardo Cunha. Na verdade, o impeachment é viabilizado pela capacidade que ele tem de fazer essa articulação interna na Câmara dos Deputados, né? Então, acho que esses fatores todos não explicam uma totalmente. rebelião da base capitaneada pelo Eduardo Cunha. Tempestade perfeita. Exato. Professora, a senhora falou no primeiro bloco, sobre consequências dramáticas, no caso, se não me engano, no caso da prisão do ex-presidente Lula, não é isso? Para o tecido social e etc. A senhora diferenciou, quer dizer, o fato dele talvez se tornar ficha suja do fato dele ser condenado e preso de fato. Que consequências que a senhora vê caso isso ocorra? Olha, o ex-presidente Lula, ele é um líder político de muita base, com um carisma enorme, com uma trajetória bastante bem consolidada, que vem do sindicalismo. Nós estamos falando de movimentos sociais que fazem base de uma proposta política, né? Muito diferente do que foi
por exemplo, com o Collor, quando saiu como impeachment, com a própria Dilma, enfim, embora nós tenhamos visto mobilizações, nós estamos falando de uma liderança que atua frente a movimentos sociais. Então, você vai ter determinada mobilização social forte, intensa. O tecido social, que estou chamando aqui de tecido social, ele tem inúmeras faces, né? Mas a face organizada dele, que é essa que se coloca de um lado de um projeto político para o país, que o Lula desempenhou-se como liderança durante muito tempo, o próprio PT fez isso, certamente você vai ter consequências que eu quero chamar a atenção, que é da mobilização. Quer dizer, ninguém verá isso sem... esse ninguém é um sujeito amplo, né? Ninguém verá isso de maneira simples e calma, como uma ação da justiça que responde a um código penal. Quer dizer, é a prisão de um dos principais líderes políticos do país, né? Eu suspeito que até o próprio judiciário vê esse problema, né? E talvez veja com algum receio aonde as medidas podem levar, né? Agora, não sei o que vai acontecer na segunda instância, os juízes estão votando, esses votos não são conhecidos, mas é a partir dali a própria presidente do Supremo Tribunal, a Carmen Lúcia, disse que também não vai tratar da segunda instância como um momento de prisão neste ano, só vai deixar para o ano que vem. Acho que ela falou isso Embora alguns dias a atrás. questão da segunda instância, quer dizer, autoriza a justiça a recolher a pessoa, mas não obriga, né? Exato. Você tem saídas para condenar e não colocaram prender. isso para ela resolver, né? Ela também nem quer pensar nisso neste momento, porque, enfim, não é uma questão tão fácil. Mas eu vejo que nós estamos falando de sujeitos políticos com um impacto muito grande ainda, né? O Lula não está parado esperando a sua definição. Ele está fazendo a caravana, ele está articulando, ele está tentando, por exemplo, criar um terreno, seja para ele próprio, né? Seja para um herdeiro, né, da legenda do PT. Professora, mais 3 telas agora nesse segundo bloco para subsidiar a nossa conversa. Avaliação do Congresso Nacional. Pesquisa recente do Datafolha mostra 5% de ótimo e bom, 60% de ruim e péssimo. É a maior taxa de reprovação do Congresso. De qualquer forma, é importante também, de outro lado, se ressaltar que 36% dos brasileiros, quase 4 em cada 10, dizem que esse Congresso é regular, ótimo ou bom. Né? Há uma leitura aí, digamos, numa perspectiva de uma leitura mais leniente, por assim dizer. Uma segunda tela, eleição de 2018 é a grande oportunidade que o Brasil tem para renovar a política. 48% concordam, 38% discordam, ou seja, 48%, metade. É só lembrando que esse número é quase o mesmo da renovação do Congresso nas últimas eleições e da média histórica do Brasil. Muita gente não sabe, mas nós temos uma taxa de renovação da Câmara Federal superior a 40%, praticamente em cada episódio eleitoral. E uma terceira tela, meu voto é na pessoa e não me importo com partido político. Concordam 77% das pessoas. Embora nessa pesquisa recente do Datafolha, 46% dos entrevistados tenham declinado, tenham mencionado preferência por um partido. Professora, você pode comentar qualquer coisa dessas que tenha lhe chamado a atenção, mas eu queria também deixar uma pergunta com alguma continuidade em relação ao que Mônica comentou antes. Numa eventual desorganização do centro, eu quero dizer, desorganização do centro é pulular em candidaturas. Já há a candidatura do PSC, do Paulo Rabelo de Castro, já há a candidatura do Partido Novo, não é? Já há a candidatura esboçada do ministro Henrique Meirelles pelo PMDB, a candidatura de Geraldo Alckmin, fala-se até numa eventual candidatura do DEM. A professora acha plausível que, eventualmente, enfrente ou o Lula ou um candidato da esquerda, não é? O contraponto seja feito pelo Jair Bolsonaro, pelo candidato Bolsonaro? Olha, primeiro, então, comentando essa sua pergunta, depois eu volto para aquelas telas. Acho que o Bolsonaro tem um terreno de crescimento, né? Nós temos visto, nós temos analisado, temos lido nos jornais, nas redes sociais, o quanto que ele pode ter ainda de terreno de crescimento, né? A ideia de que você terá um militar mesmo que reformado, tentando chegar à presidência da República, eventualmente para colocar alguma ordem no país e alguma moralidade que víamos perdendo ao longo do tempo.
Isso tem terreno no Brasil. O Brasil é um país conservador, em boa medida, em termos sociais, em termos políticos. Ele 17% das pessoas dizem que o governo autoritário pode ser melhor do que um governo. Exatamente. Né? Isso é um dado importante. 17% pode parecer pouco, né? Mas para quem teve há pouco tempo 20 anos de ditadura militar, eu acho que isso é algo para nos alertar com uma luz amarela bem forte. E se somarmos, professor, na mesma pesquisa, que é a pesquisa do Datafolha, que outros 21% dizem que tanto faz, aí o número fica mais perigoso. Exatamente, né? Tanto faz o regime que você tem. Então, nós tivemos uma pesquisa em 2014, essa que nós fazemos sempre pós-eleitoral, e nós fazemos essa pesquisa desde 2002. Assim que termina a eleição para presidente, nós fazemos a pesquisa. E é interessante que essa tendência de apoio ao regime democrático sempre foi uma linha crescente no caso brasileiro. Né? Ela sempre saiu de 40% nos anos 80, finalzinho dos anos 80, chegando aos 75% até 2010. Quando chega em 2014, essa linha cai, essa tendência cai. Nós ficamos muito preocupados com isso. E ela cai, mas ela cai por dois motivos. Não porque há um grande avanço na preferência pelo regime autoritário, não é disso que se trata. Há um avanço em não saber o que é democracia, na perda da cognição sobre o que é democracia. Isso é muito sério. Né? Depois de 30 anos de conquistas democráticas, você perceber que o cidadão brasileiro perdeu a referência de que os direitos que ele tem, as conquistas que ele teve, não estão relacionadas à defesa do sistema, à defesa do regime. Não, isso é um alerta enorme, né, para o próprio sistema. Quando a gente volta aqui para as telas e vê a avaliação do Congresso, ou vê o quanto que os políticos são importantes ou não, nas telas iniciais até você tinha mostrado aqui para nós a confiança nas instituições. Né? Nós confiamos, isso é histórico, né? Nós confiamos pouquíssimo nos políticos e nos partidos. E avaliamos mal o Congresso. Né? Por um lado, pelo próprio distanciamento da política, mas porque o Congresso também não está fazendo algo para mudar um pouco essa sua própria figura. Isso não é um atributo brasileiro, quer dizer, essa má avaliação de políticos e de partidos é algo meio que da democracia partidária, né? Acontece em todos os lugares, só que para nós isso é muito sério, porque junta-se isso com uma classe política que não dá conta de organizar uma crise, para sair dela, evidentemente, né? De uma economia que entra numa das suas principais crises e que não consegue, o governo não consegue uma coalizão que dê conta da saída, então, onde a população se coloca? Se coloca naquela tela que eu achei a mais interessante de todas, de que mais de 90% das pessoas consideram o país sem rumo. Sim. E alguns têm esperança. Professora, nós vimos há pouco a avaliação bastante rigorosa, dura, da população a respeito do Congresso Nacional. A professora mencionou que isso era um problema, mas também já lembramos no primeiro bloco que isso não é um problema apenas do Brasil. Embora, segundo o Latino Barômetro, a confiança da população latino-americana nos respectivos parlamentos seja o dobro da brasileira. Eles estimaram em 11% a do Brasil e 22% a média dos países latino-americanos. Lembrando também que a avaliação ótima e boa, que no caso do nosso parlamento é 5%, com Lava Jato, com tudo isso, a pesquisa do Rasmussen, o Instituto Norte-Americano, de final de novembro, apontava 13% de avaliação ótima e boa do parlamento norte-americano. E eles não têm nenhum desses problemas, né, que se sabe. Ou seja, há uma questão mais geral de crise da democracia representativa. Como é que a professora vê isso? Ou seja, o Brasil tem uma crise específica derivada de Lava Jato, mais crise econômica, mais uma série de fatores, e essa crise se encontra, por assim dizer, com uma crise mais geral do modelo de democracia representativa. Qual é a saída que a professora perspectiva para um quadro tão delicado como esse? Olha, ele é delicado e é generalizado, e diz respeito à democracia partidária. Né? E a modelos que nós temos tido como referências, que vêm do início do século XX, e que não se adequam mais a uma série de dinâmicas da própria política. O que os estudiosos, nós todos, temos visto? Né? Tem havido uma mudança
tem havido, não, ela já acontece há algum tempo, há algumas décadas, né? Uma mudança estrutural da própria política. Ela não se faz da mesma forma. Os partidos têm outro papel nas democracias. Os governos eles são representativos porque são eleitos através de partidos, mas o papel dos partidos se transformou demais. Isso nos chama atenção para o papel que tem uma reforma política num país, por exemplo, como o nosso, que se coloca sempre num contexto de crise. Ela não é a mãe das reformas, nunca será. Quer dizer, se nós mudarmos regras, como já mudamos, essas que agora, né, de diminuição do número de partidos com a cláusula de desempenho, né, que nós veremos no próximo momento, né, o orçamento, né, e a partir de 2020, a questão da proibição das coligações, precisa dar um certo tempo para as instituições se acostumarem com isso. Mas isso talvez seja já um passo muito positivo para a gente dar conta dessa dinâmica que é muito perversa para nós, dos partidos políticos. Mas, só voltando na questão da mudança estrutural da política, a política se faz de uma outra maneira e não está claro ainda para todo mundo como é que as novas tecnologias estão impactando nisso, porque elas estão impactando nisso. O Jair Bolsonaro, que você mencionou no bloco anterior, ele não está aí à toa porque ele tem um partido forte, porque não tem, ou porque tem base política forte, porque ele não tem, mas porque ele tem uma disseminação enorme do que ele fala pelas redes sociais. E isso vai ganhando adesão, ele vai adquirindo adesão. Então, que papel que as novas tecnologias podem ter nessa mudança, nesse processo de mudança estrutural da política, que é também partidária? Quer dizer, adicione isso no caso brasileiro, eu só vou chamar mais uma tela que você trouxe para nós no outro bloco. A tela que fala da preferência por políticos e não partidos. Adicione-se o fato da nossa cultura presidencialista ser realmente intensa. Nós somos presidencialistas desde sempre, não necessariamente presidencialistas, mas desde o Império nós temos a figura, né, de uma liderança, de um condutor para o país, né, e vimos seguindo o tempo todo assim. Isso afeta no nível local, no nível estadual, no nível nacional. E os partidos vão ficando de lado. Não que nós não devamos ser presidencialistas, eu até sou favorável a esse sistema. Eu ia perguntar isso porque há uma articulação no governo, o presidente Temer já deu declarações há um tempo atrás sobre isso, agora voltou a conversar com o próprio Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, já apresentaram ali uma minuta para o presidente do Senado, o presidente da Câmara, sobre o semipresidencialismo. O que a senhora acha desse momento de ser discutido o semipresidencialismo nos bastidores ali da cúpula do Estado brasileiro? Eu acho que nesse momento essas discussões não deveriam nem iniciar, né? Porque nós temos uma dinâmica de Congresso, no meu modo de ver, ela dá conta em termos de desenho institucional. Nós temos uma relação entre executivo e legislativo que é problemática até pela composição que eventualmente tem nas próprias eleições. Isso que aconteceu com a Câmara na época, no momento em que o Eduardo Cunha foi presidente da Câmara, é uma conjuntura que se deve muito mais a como o sistema eleitoral desenha a democracia, como que ele desenha a nossa representação, do que ao próprio sistema. Então, não sei aqui se defendendo o presidencialismo, ele não é o problema. Ele não é o problema do nosso funcionamento. O problema do nosso funcionamento é como essas relações entre poderes chegaram a essa crise, essa relação entre executivo, legislativo e, enfim, o próprio judiciário, em alguma medida. Se eu entendi a professora, tentar implementar uma subtração de poderes do próximo presidente em plena campanha eleitoral poderia parecer fortemente uma tentativa de golpe congressual. Sim, até parafraseando alguns, já tivemos um golpe congressual com o caso da própria presidente Dilma. Teríamos outro, eu acho que isso poderia gerar uma nova Há pessoas, nova inclusive, crise. que dizem que haverá um segundo golpe se o Lula não for. Também. Quer dizer, então, aumentar o poder. É apenas uma ação judicial, pura e simples. Essa de uma possível ação. Exato. Professora, a professora fez alusão à questão da reforma política e fez uma alusão positiva. É verdade que essa reforma política, que na verdade é uma reforma do sistema eleitoral apenas, não é tão ampla para merecer o nome de reforma política, mas ela ajuda a médio prazo a ponderar a hiperfragmentação que nós temos, com a cláusula de barreira, etc., vai diminuir o número de partidos, proibição de coligações. Mas ela não alcança, ela não remete a 3 problemas que o nosso sistema de representação tem hoje. Nós temos campanhas muito caras, nós temos distanciamento entre eleitor e representante e nós temos partidos fracos na sociedade. Ou seja, essa reforma, a utilidade dela, digamos, é mínima, ela toca apenas na questão da fragmentação. Chegou-se a falar no sistema misto alemão, na adoção do sistema, que ia atacar essas 3 questões.
ou seja, daria um choque de partidarização com o voto de lista pré-ordenada, aproximaria os representantes com o voto distrital e baratearia as campanhas, pelo menos 80%. É o custo de uma campanha na Alemanha, por exemplo, comparada com o custo de uma campanha parlamentar brasileira. A professora não acha que nós perdemos uma chance efetiva de dar um passo mais significativo à frente? Perdemos em algumas questões, em alguns pontos, né? Eu acho que um dos nossos principais problemas é o da fragmentação partidária. Talvez esse seja o principal problema. E ele vincula ou ele atrai os demais, né? Então, em primeiro lugar, a questão do financiamento. Ainda se manteve aqueles 2% de financiamento do fundo tal para os partidos mesmo estando registrados, né? Isso seria fundamental, a retirada desses 2% de recursos seria fundamental para que os partidos não se estimulassem a se organizar, os políticos não se estimulassem a se organizar. Eu não acho que você deva proibir partidos, você não tem que proibir a sociedade de organizar-se em partidos políticos. O que você tem que disciplinar é o ingresso desses partidos nas casas que deliberam esse país. Então, a cláusula de desempenho é perfeita, tem que existir, e ela ainda é pequena, ela vai ser lá na frente, só com tamanho, uma porcentagem mais razoável. A disciplinarização dessa representação é que precisa, de fato, acontecer. Então, isso é de um lado. De outro, você fala sobre as nossas campanhas caras, elas são, de fato, caríssimas. A proporcional lista aberta. Exatamente. E o outro fator que você coloca, que eu acho que também é importante, talvez ali eu discorde de você, que é o fato de que os nossos eleitores continuam distantes dos nossos deputados. Eles continuarão daqui para frente cada vez mais. É isso que diz respeito àquela mudança estrutural da política. Não existe mais aquilo que nós tínhamos no século XX, lá na sua primeira metade, ou até antes disso, em que você encontra o deputado, conversa com ele, manda a carta, faz a demanda e ele te responde, ou ele é responsivo desta maneira. O voto distrital ajudaria isso um pouco. Acho que ajudaria você delimitar para o eleitor quem é que faz parte do jogo de onde ele mora. Finalizar, que a gente já está um pouquinho estourado, mas essas novas tecnologias não acabam aproximando um pouco? Porque há vários casos, eu agora não vou lembrar exatamente aqui, de parlamentares que mudaram a sua posição por pressão feita em Facebook. Mas as novas tecnologias não têm delimitação geográfica. Elas estão aqui. Quer dizer, eu estou conversando com o deputado eleito no Acre, por exemplo. Sim. Então, essa delimitação que as tecnologias não permitem, é bom que não permitam, mas elas ficam etéreas. Na verdade, elas não criam vínculo, né? E a política está cada vez mais sendo feita através delas, né? Professor, infelizmente, a gente chegou ao fim do ponto a ponto, passou rápido e a gente quer convidar a senhora para voltar. Um prazer. Próximo ano, discutir eleições aqui. Foi um prazer recebê-la aqui no Ponto a Ponto. Prazer foi meu. Obrigado, professora Raquel. Entre em contato com a gente pelo e-mail pontoaponto@band.com.br, pelo Twitter @pontoapontonews ou acesse nossa página no Facebook. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje e todos os que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.